Eu tirei aqui o segundo pé de mandioca, né? E ela está com idade de 8 meses, está com bom desenvolvimento, para a mesa está excelente. Depois, na sequência do vídeo, vai ter o primeiro pé que eu tirei, né? Esse é o segundo pé. Então tá aqui, veja a produção, ó. Esse é o único pé, ó. A mandioca para estar assim macio no cozimento, principalmente na qualidade, né, que é para a mesa, é a questão do material orgânico na terra. Então, para a mandioca é importante ter material orgânico. É um dos fatores que deixa a mandioca ele mais macio no cozimento e depois, sem dúvida nenhuma, né, no paladar também vai estar bom. Então isso aqui é as raízes atiradas, né, do segundo pé. Depois na sequência tem um pedaço lá que eu coloquei a raiz tirada do primeiro pé, está numa cestinha, né? Esse está aqui no chão para mostrar separadamente as quantidades, ó. Então, gente, eu vou mostrar aqui a primeira colheita e algumas dicas, né, de como chegar a essa conclusão da mandioca de mesa. Então, vale lembrar que tem mandioca de mesa e a mandioca industrial, digamos assim, aquele que faz farinha, a produtividade é maior, só que o número e índice de toxina dele também é maior, então não serve para mesa. Esse de mesa, ele tem toxina, mas é uma quantidade menor, com uma pequena fervura, ele já elimina, né? Então é desse que eu estou falando. Detalhe, né? Só para vale lembrar e esclarecer, a mandioca de mesa, ele é mais ou menos assim. Na região sudeste, nós chamamos de mandioca. Na região sul, aipim. No Nordeste, macaxeira, são tudo mandioca de mesa. Aí sempre tem algumas pessoas, talvez de outra região, alguma coisa, que confunde, né? Fala, não, você está errado. Não, não é assim. A mandioca industrial, esse que tem um índice de toxina maior, que é para a indústria, que tem uma alta produtividade, ele em qualquer lugar do Brasil é chamado de mandioca. Né? E quando coincide região onde mandioca o que vai para a mesa chama mandioca, aí o pessoal normalmente fala mandioca brava, já divide nesse termo como brava e mansa, digamos assim, né? Então eu estou falando mandioca de mesa, que é a mandioca brava ou a mandioca industrial, no Brasil inteiro chama mandioca. Então, onde chama macaxeira, ele chama já mandioca automaticamente. Onde mandioca de mesa, né? Com esse nome, nós colocamos o nome de mandioca brava. Ele é assim, a mandioca mansa, digamos assim, a mandioca de mesa, né? Ele com um pequeno cozimento, esse que nós costumamos fazer, ele é suficiente para eliminar essa baixa índice de toxina que tem, para já usar no consumo direto. Enquanto que a mandioca industrial, como ele tem um índice, é a mesma toxina, só que a quantidade é bem maior, então ele tem que sofrer todo esse processo industrial, ou se cozinhar muito tempo, para poder eliminar. Então, isso é uma diferença básica. Agora, por que tem essas duas diferenças? É porque a mandioca de mesa, a produção dela é menor, e a mandioca industrial, a produtividade dele é maior. Né? Então, a de mesa a produtividade é menor, o industrial a produtividade é maior. Então, se produz muito mais. Então, senão a pessoa pensa, né? Então, por que não planta mandioca mansa para fazer farinha, digamos assim? Dá para fazer, é que a questão é a produtividade. Então, essa é a diferença. Esse mandiocal meu aqui, tá aqui, ele dá a volta, vai até ali embaixo, né? É para consumo e tem todo um processo que mostrei, né? Como que eu faço o plantio, preparo para ganhar tempo, o manejo. E agora está chegando um período que pode iniciar a colheita. Bom, então chegou esse período de começar a colher, então tem que ver alguns sinais para saber quando é que a mandioca ela está pronta para ser colhida. Então eu estou agora no mês de maio e ela pode ficar junho, julho, agosto, até setembro, dependendo do período do ano, até antes de querer brotar. Então nesses vários 3, 4 meses, né, ela fica debaixo da terra, como fosse uma geladeira, e conserva muito bem, desde que não comece a brotação. Nesse período está o período de inverno, outono e inverno nosso, início de primavera, e ainda ele não começa a brotação. Primeira coisa é a questão do período e da estação, né? Então, chegou mais ou menos a abril, março, abril, encerra a chuva, as chuvas fortes. Tem as chuvas, né? Mas são chuvas esporádicas. Então, esse encerramento da chuva é o período que pode iniciar. Mas a planta, ela
acompanhe esse calendário e dá alguns sinais. Eu vou mostrar as duas principais. Uma das coisas é isso aqui, ó. Ele começa a soltar flor. A mandioca começa a soltar flor aqui, ó. Então, esse ciclo dela, ela está terminando. Aqui, ó. Vendo? São florzinhas de mandioca. Então, esse é um sinal que esse ciclo ela está encerrando. Outra coisa é isso aqui. As folhas de baixo, ela começa a secar. E com o tempo, ele vai secando cada vez mais, né? Aqui começou aqui embaixo, esse é um exemplo, né? Aqui já está amareladinho, amareladinho, e assim vai secando. Vai secando, caindo as folhas, ficando assim, mínimo de folha, às vezes fica só o talo, ou se não é só o talo, fica com pouquíssimas folhas. Que não quer dizer muita coisa, mas é um bom sinal, né? Então a gente chega aqui no pé de mandioca, assim o solo está tudo rachado, né? Aqui, ó, rachado. Isso significa que essas raízes estão desenvolvendo, levantou a terra e rachou. Mas esse não é o sinal da colheita. O sinal da colheita, primeiro é encerramento da chuva. Se for, a mandioca tem primeiro, segundo, terceiro ciclo, muitas vezes. Terceiro é difícil, a não ser que esteja largado, né? Normalmente é primeiro e segundo. O ciclo que eu faço é uma fase de crescimento. Pega o período de chuva, ele cresce. Depois ele para, depois se deixar ele cresce de novo, né? Então mais aqui, ó. Eu vou arrancar um pé aqui e eu vou precisar de duas mãos, vou desligar e vou mostrar como é que tá. Pronto, eu arranquei aqui um pé só para ver que por um primeiro ciclo as raízes estão bem, estão bom aqui, tem uma quantidade boa, ó. Isso aqui é a variedade de mandioca amarela, mandioca de mesa. Aqui, ó. Tá aqui retirado, preparado para levar para casa e saborear, né? Tá prontinha. Esse aqui seria as primeiras que eu recolhi agora dessa safra. Aqui uma curiosidade, né? Quando a gente plantava mandioca comercialmente, as mandioca brava para fazer para a indústria principalmente, às vezes de mesa também, né? Mas assim, normalmente a gente já planta a mandioca em solo mais arenoso, que a mandioca vai bem, não é tão exigente em solo, e o solo é mais fofo na hora da colheita, né? Então ela funciona assim, tá vendo? Tem um pé aqui, né? Então, nessa fileira, a gente entra com trator, com subsolador. Subsolador são aqueles hastes, né? Tem de 3 hastes, 5 hastes, dependendo. Para mandioca a gente usava 2 ou 3 hastes, normalmente, né? E passa o subsolador, corta a rama aqui, deixa mais baixo, né? E o trator passando o subsolador no vão, aqui próximo da raiz, aqui. Seria então, tem um pé ali, tem um pé aqui, o subsolador passa aqui. Então o que acontece? Subsolador é uma haste, né, comprido, que aprofunda assim uns 40, 50 centímetros, dependendo da profundidade, né? Dependendo do modelo do subsolador, para ela acabar de fofar. Então, dá aquela descompactada no solo, além do solo já ser arenoso, né? Então, vai com a mão, né? E pega nas manivas, nos galhos, e vai puxando que vai saindo com facilidade. Dá uma chacoalhadinha e sai. Então, não se tira assim direto. Passa um subsolador para poder render assim, em uma quantidade maior. Essa questão da colheita, né? Às vezes eu falo primeiro ciclo, segundo ciclo. Então eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas sim, de repente o pessoal não viu esse vídeo. Mandioca é feito por ciclo. Então você planta assim, digamos, pouquinho antes da chuva, no período da chuva, ela cresce esse período. Então vai se passar mais ou menos entre 8 e 10 meses no período de crescimento, aí está pronto para colher. Isso aí se chama primeiro ciclo. Se você quiser deixar as raízes ainda crescendo, deixe para segundo ciclo que a raiz continua crescendo, né? Então faz uma poda, né? Abaixa, porque senão fica com muitos galhos altos soltando folha e acaba perdendo a força. Então você abaixa um pouquinho a altura dela, deixa ela rebrotar de novo e deixa passar mais um ciclo. Então as raízes ficam maior. Para indústria, ótimo. Para mesa que ela vai perdendo a qualidade, que ela vai ficando mais fibrosa, né? Então para mesa o ideal é esse do primeiro ciclo. Agora tem uma curiosidade, né? Às vezes eu vejo assim as pessoas plantando diversos sistemas de plantio para as mandioca e mostra, olha como é que ficou boa a produtividade, e mostra aquelas raízes grandes, né? Com uma quantidade grande, grossas, e você repara que as folhagens estão totalmente verde e está no pleno época de chuva, né? Inclusive tem gente que fala, vamos plantar verde mesmo, já planta imediatamente. Então esse provavelmente foi feito assim de uma maneira que consiga colher, ou melhor, entrou no segundo ciclo.
ele não está na realidade do primeiro ciclo. Porque se for no primeiro ciclo, o tempo está mais seco e as folhagens estão mais, digamos, mais feias, né? E a pessoa não vai plantar imediatamente, porque vai passar muitos meses de seca, né? Então, às vezes a pessoa faz de uma maneira assim que, não digo que engana, né? Mas assim, mostra um resultado que muitas vezes não é a realidade. Dentro desse mesma questão que eu falei, né, que fica fora do período, porque a mandioca tem esse detalhe, se você não estiver fazendo de uma maneira só para filmar raízes grandes, né, colhendo na época de chuva, que estaria no segundo ciclo, no primeiro ciclo não estaria daquela forma, tem um contratempo, né? Então, por exemplo, eu tirei as primeiras aqui, eu estou no mês de maio, eu pretendo plantar essas manivas só ali para agosto, setembro. Então nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, 3, 4 meses. Então o que tem que ser feito? Tem que guardar os galhos, né, as manivas, para esse período. Aí como é que a gente faz? Porque se você plantar agora, vai passar um período de estiagem muito grande, ou ela seca com calor, ou então você tem que ficar jogando água. E vai dar muito mais trabalho e ela também tem um pequeno crescimento. Então, resumindo, não compensa. Tem que guardar as manivas para plantar no período correto. Como é que eu vou fazer? Eu vou escolher algumas manivas básicas, né? E eu vou guardar, né? Então, eu tiro um pouco a ponteira, um pouco a parte de baixo eu já tirei junto com as raízes. Ficou aqui mais ou menos galhada. Eu vou mostrar como é que a gente guarda isso aqui. Ó. Tá aqui, eu trouxe, na verdade eu trouxe mais para amostra, né? Porque como esses aqui são os primeiros, obviamente aquele que eu vou colher mais por final vai estar com tempo mais apropriado, né? Espaço mais curto que eu vou deixar guardado. Então, tá aqui as manivas. No meu caso, o que eu faço? Eu tenho uma área aqui bem sombreada, debaixo dos bambu, e embaixo inclusive está com bastante folhagem, né? Então simplesmente eu deixo aqui. Então ela vai pegar a sombra e pega um pouquinho de umidade do solo, ele preserva totalmente, porque não está pegando sol, mantém assim. Esse eu peguei só para amostra, os mais do final que eu vou guardar dessa mesma forma. Tem situações assim diferentes, né? Eu já tive em outros locais que não tinham um sombreamento bom, um bambuzal desse, né? Aí como é que guarda as manivas? Tem algumas formas. Você pode deixar em cima de terra, terreiro aberto, digamos assim, faz o monte de maniva e coloca capim seco, né? Então, faz uma cobertura morta, digamos assim, em cima dos galhos. Se houver necessidade, a cada 10 dias, dependendo da temperatura, se tiver muito seco, né, cobre totalmente, deixa uma camada alta, não é assim uma palhadinha não, tem que deixar uma camada alta de palhada, algo em torno assim de 20, 30 centímetros pelo menos, né, por cima. Se houver necessidade, a cada uma vez por semana, 10 dias, dá uma leve molhadinha na cobertura morta para manter a umidade da maniva, né? Então isso é uma coisa que tem que ser feito. E pode guardar 3, 4 meses que ela dura. Vai sair algumas brotações? Vai, mas não tem problema nenhum. Depois escolhe a parte principal da maniva, onde interessa para o plantio, e tranquilo. Outro sistema, né? Às vezes a pessoa não quer fazer dessa forma, você pode deixar ela em pé, encostado em alguma árvore, né? Frutífera, árvore, debaixo de sombra, ela em pé assim, ó. Em pé, encostado na árvore, embaixo dá uma aterrada no solo, algo em torno assim de 10 centímetros, 15, 10 centímetros tá bom, só uma afundadinha no chão, né? E coloca também um pouco de cobertura morta debaixo, para proteger justamente essa parte que está em contato com o solo, manter uma certa umidade. Se ficar muito seco, cada 10 dias dá uma umedecida, senão não precisa, porque se jogar água demais, ela brota demais também. É só para manter a umidade da maniva. Tem gente que coloca até encostado em muro da casa, só que muro da casa não pode ser aquele muro seco. Sabe aquele muro assim, apertado, que tem outras construções, barranco, coisa parecida, onde tem uma certa umidade. Depois, né, ela vai ficar assim. Quando chegar na época de plantio, provavelmente eu devo mostrar, mas só para adiantar um pouquinho, aqui na pontinha das manivas ela vai dar uma secadinha, às vezes brota um pouquinho, embaixo também coisa parecida. Então a parte principal a gente seleciona, né, corta aproximadamente 20 centímetros para plantar, né? E quando eu for plantar as manivas, a maniva ideal é aqui, né, esse
tem a célula, né? Célula, medula, de acordo com o que o pessoal fala, esse miolinho mole aqui, ó, né? Então, esse célula e a massa, que é a casca propriamente dito, ele tem que ser 50%. 50% de cada seria a maniva ideal para plantio. Mas aí depois seleciona, né? Seleciona direitinho, porque o ideal é a gente ajuntar, deixar reservado algo em torno de 10 a 20% do que se vai colher das mandioca, reservado para maniva. 20% assim, tá com sobra, que você seleciona uma parte, né? E aqui a gente vai finalizando, né? A mandioca, eu falo sempre mandioca que eu estou na minha região aqui, né? Mas como eu disse, tem vários outros nomes. Mandioca de mesa. É uma coisa assim simples, você encontra no mercado o ano todo, mas assim fresquinho, você cultivando, ela crescendo e produzindo, realmente dá uma satisfação muito boa, né? E mandioca é uma cultura assim, já fiz alguns vídeos, é muito simples, mas exige algumas técnicas que podem melhorar, né? Então, tá aqui o resultado. Agora eu vou colher durante vários meses, até preparo do próprio plantio.